Olá a todos! Hoje o nosso grupo, composto por Ana Lima, Ana Luísa, Catarina Borges, Lara Gomes e eu, Luísa Fara, falará a respeito do socialismo científico. O socialismo científico é uma concepção de história e sociedade que coloca em foco o trabalho do proletariado. Mas antes, vamos entender essa ideia como um todo. Cada povo, em cada período, teve o seu próprio modo de produção. O feudal, o asiático, o capitalista, comunista, e não necessariamente em épocas diferentes. A maioria das produções de Marx foram relacionadas ao modo de produção capitalista, que seria a raiz da desigualdade social, que nunca antes teria sido alcançada pelo ser humano. Neste meio, a classe capitalista, que é a proprietária dos meios de produção, dominava a classe dos trabalhadores. Para Marx, os burgueses exploravam os trabalhadores, que, para sobreviver, eram submetidos a vender o seu trabalho em troca de dinheiro, por meio do salário. Já que o poder de compra era sempre menor que o próprio salário, concluiu-se que a exploração originava um lucro enorme para a burguesia. O excedente é a diferença entre o valor da mercadoria produzida e o salário pago aos trabalhadores. Deu-se, então, o nome de mais-valia, a base do acúmulo de capitais. Grande parte das teorias do socialismo científico foram desenvolvidas por Karl Marx e Friedrich Engels. Juntos foram responsáveis por escrever o Manifesto do Partido Comunista, documento que faz uma crítica ao capitalismo e à maneira como a sociedade se estruturou a partir dele. Karl Marx foi um filósofo, sociólogo e teórico político alemão, nascido em 1818. Foi o criador das bases da doutrina comunista, criticando o capitalismo e fazendo com que sua filosofia exercesse influência em muitas áreas do conhecimento, como direito, política e economia. As teorias de Marx influenciaram a Revolução Russa de 1917, além de diversos teóricos e políticos. Já Friedrich Engels foi um escritor, jornalista e filósofo alemão que nasceu em 1820. Em Barmen, Engels começou a participar do grupo Jovens Hegelianos, que visava produzir uma interpretação dos escritos do filósofo Friedrich Hegel. Foi durante sua estadia em Manchester, na Inglaterra, que Engels percebeu quão grave era a situação dos trabalhadores ingleses nas fábricas. Dessa forma, Marx e Engels se tornaram os principais teóricos do socialismo científico. Agora vamos falar sobre os conceitos de superestrutura e infraestrutura, que são muito importantes para entender a ideologia do socialismo científico. Para isto, Karl Marx recorreu à metáfora de uma estrutura de um edifício para explicar o funcionamento da sociedade. Na sua visão, a infraestrutura representa a base da sociedade, formada pelos meios e relações de produção. A partir dessa base, haverá a consolidação da superestrutura, um reflexo da infraestrutura que é resultado da estratégia da classe dominante para consolidar o seu domínio na sociedade. Essa superestrutura é composta pelas representações mentais, como a arte, filosofia e religião, e pelos componentes ideológicos de uma classe. Levando em consideração esse complexo contexto social pautado na exploração de uma classe, os teóricos Marx e Engels propuseram ações para revertê-lo, salientando que ambos não consideravam viável a conscientização massificada da burguesia por estar em uma condição cômoda. A principal proposta seria pôr fim aos ideais capitalistas sistematizados nas relações interpessoais da sociedade. Sendo assim, caberia ao proletariado assumir o papel-chave para a mudança de sua própria condição servil. Com a organização de sindicatos, partidos políticos ou grupos com ideologias sólidas, seria possível dar voz aos trabalhadores perante seus patrões. Não por acaso, Marx e Engels proclamaram como máxima do Manifesto Comunista de 1948 a seguinte passagem: proletários do mundo, uni-vos, demonstrando claramente que a união dos trabalhadores é vital para sua ascensão perante a opressão burguesa.
Após esta comunhão, seria iniciada a etapa de transição entre a exploração e a libertação operária, alcunhada ditadura do proletariado. Dentre as principais obras desenvolvidas pelo socialismo científico, destacam-se O Capital, o Manifesto do Partido Comunista e A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. O Capital, escrito por Marx, traz uma análise das relações econômicas, especificamente o capitalismo, explorando os aspectos desse modo de produção. Já o Manifesto do Partido Comunista é uma introdução à crítica de Marx ao capitalismo, que é abordada com mais detalhes em O Capital. O texto oferece uma crítica acerca das consequências culturais e sociais do capitalismo. Por fim, o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Engels, apresenta uma análise crítica da organização da vida social. Levando em consideração as relações entre os sexos para além dos estudos biológicos, Engels trata da opressão de gênero da autoridade masculina na constituição da sociedade moderna, apontando assim para temas antropológicos. Falando brevemente sobre a diferença entre o socialismo científico e o socialismo utópico, são duas correntes de pensamento socialista, mas com formas diversas de atingir seus objetivos. Enquanto que no socialismo utópico se tinha um pensamento de uma sociedade ideal que fosse implementada de forma gradual, o socialismo científico tinha como base fazer uma análise crítica ao capitalismo. O objetivo de ambas era o mesmo, mas podemos dizer que o socialismo científico buscava a melhoria das condições de vida dos trabalhadores através de revolução e luta armada. Agora, falando sobre a diferença entre comunismo e socialismo, no Manifesto Comunista, Marx e Engels descreveram o comunismo como um regime no qual toda a produção pertence à classe trabalhadora e é distribuída de acordo com a necessidade de cada um. Dessa forma, no comunismo não existem ricos e pobres. Além disso, em uma sociedade comunista, todos os indivíduos trabalham para o mesmo objetivo e ninguém recebe mais por trabalhar mais. Na teoria marxista, o socialismo é uma etapa para chegar ao comunismo, mas uma outra interpretação também pode ser contrário a ele. O socialismo seria um sistema de organização da sociedade que substituiria o capitalismo, implicando o desaparecimento das classes sociais e do próprio Estado. Pode-se entender o socialismo num sentido mais limitado, significando as correntes de pensamento que se opõem ao comunismo por defenderem a democracia. Em contraposição, o comunismo serviria de modelo para a construção de regimes autoritários. Em relação à propriedade privada, por exemplo, no socialismo, os bens pessoais como casas e roupas são de propriedade privada do indivíduo, mas os meios de produção pertencem ao povo, ainda que controlados pelo Estado. Já no comunismo, ela é abolida, pois todos os bens são comuns. Outra diferença, por exemplo, é a distribuição de produção. Enquanto no socialismo a produção é distribuída de acordo com a contribuição de cada um, no comunismo a produção é distribuída de acordo com as necessidades de cada um. Então foi isso. Esperamos que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o socialismo científico.